E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje, esclarecendo alguns pontos quando o assunto é o serviço ofertado pelo Detran. No primeiro bloco, a gente conversou aí sobre a questão do registro aí dos ciclomotores, dos prazos de exigência para autorização também para conduzir esses ciclomotores. Nosso bate-papo hoje aqui com Luciana Deda, que é diretora de atendimento do Detran aqui em Sergipe. Eu queria falar agora do outro assunto que acaba gerando aí polêmica, que são os simuladores. O simulador é uma lei do Denatran, uma resolução, que está em vigor desde 2014. Né? O prazo foi mantido, se iniciou a partir de janeiro exigências dos simuladores. Na verdade, está tendo alguns equívocos que estão sendo veiculados, né? Pontualmente pelo presidente da Associação dos CFCs, senhor Humberto, que informa que o Detran não está preparado para receber os simuladores. Isso não é verdade, o Detran está preparado, inclusive só houveram 2 pedidos de credenciamento de simulador com a documentação incompleta. Então, eu não posso afirmar que o Detran não está preparado se eu, CFC, nem sequer me credenciei. Estamos preparados. CFC, né? São os centros de formação. São as autoescolas, né? Conhecidas popularmente como autoescolas. Então, a partir do momento que eles se credenciarem devidamente, com a documentação completa, a exigência que é feita não pelo Detran, pelo Denatran, né? Nós estaremos aptos a fazer a integração com o simulador. É importante também frisar que não é o Detran que está aumentando valores com relação às taxas cobradas pelas autoescolas. O valor cobrado pelo Detran continua o mesmo, não houve alteração devido ao simulador. Né? A alteração de taxas ocorre anualmente, né? De um ano para o outro há uma alteração de taxas, mas não devido ao simulador. Esse valor que está sendo repassado ao cliente é entre cliente e CFCs, as autoescolas. Que são as autoescolas. Que são as autoescolas. Até quando esses centros têm algum prazo para eles, de fato, regularizarem essa documentação dos simuladores? Já está sendo exigido. Na verdade, já era para eles estarem credenciados. Desde novembro, nós publicamos a portaria da questão do simulador. Os pedidos que chegaram lá, que foram apenas de 2 centros, né, estavam com a documentação incompleta, eles foram entrar em contato com eles, que eles precisam regulamentar a documentação para que a gente faça a interligação com o simulador. Então, na verdade, os clientes, né, que forem tirar sua habilitação, já há necessidade da utilização das aulas com o simulador. Mas assim, como é que fica essa questão? Porque assim, se não tem a documentação ainda não está completa por conta da autoescola, por parte da autoescola, quando a gente fala lá no cadastramento, já com o simulador. E essa exigência já a partir de novembro. Para quem está em casa fica um pouco complicado. Confuso, O cliente tem um prazo de 1 ano para concluir esse processo. Então, a expectativa é que essa questão da documentação seja regulamentada. Já existem esses simuladores, né? Eles já adquiriram, tanto é que deram entrada no pedido de credenciamento na semana passada. Né? Nós verificamos que existia a ausência de alguns requisitos, a gente informou e eles ficaram de retornar com a questão documental para que a gente faça a integração. Nesse caso, a autoescola, que são os centros de formação, eles ainda não concluíram essa questão da documentação, mas o futuro motorista já está tendo aulas com esses simuladores. Ele dá entrada e dá continuidade, independentemente da conclusão desse processo da documentação desse simulador por parte dessa autoescola? Ele deve dar entrada no processo de habilitação, vai para a autoescola, né? O simulador ainda não está interligado pela falta de credenciamento da autoescola, né? Porque não é que todas as autoescolas sejam obrigadas a ter simulador. A autoescola que tiver simulador vai receber esse aluno. Pode ser até que na autoescola que ele esteja fazendo não tenha, mas outra tenha e ele faz apenas as aulas de simulador naquela outra autoescola. Então, esse cliente ele tem que aguardar ser feita essa integração para buscar uma autoescola que tem esse simulador para que ele conclua, porque ele só vai ter direito à habilitação quando ele tiver concluído as aulas de simulador. A orientação do Denatran é apenas quem tiver concluído os exames clínicos até 30 de dezembro não será exigido o simulador. A data que nos foi passada pelo Denatran é até 30 de dezembro. Quem concluiu o seu exame clínico não vai precisar fazer aula de simulador. Todos os outros que mesmo que já tiverem dado entrada, não tiverem feito o exame clínico, será exigido as aulas com
com o simulador. É importante passar para a população o ganho para a população dessa exigência do simulador. O simulador, para quem não sabe, ele coloca o aluno em situações de risco, em situações para que ele tenha essa habilidade numa situação de risco, que isso não pode ser treinado na rua, porque pode colocar em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, o simulador proporciona esse tipo de experimento ao aluno. Por exemplo? De uma frenagem numa pista molhada, de um encandeamento de um farol vindo em sua direção, do surgimento de um objeto repentino na frente do carro. Então, nesse tipo de aula, você vai ser ensinado como se portar nessa situação. O que não dá para fazer isso no dia a dia, numa via pública, com a pessoa que ainda não tem experiência, que ainda não está ali atestada a qualificação para conduzir, você deixar a pessoa colocar, porque você vai estar colocando em risco o próprio instrutor, o futuro aluno e os outros motoristas. Então, assim, é importante que a população saiba desse benefício, né, que isso veio apenas a beneficiar. A questão desse custo, né, isso é uma questão da autoescola, do comércio privado, que a gente não tem essa ingerência, porque também nós temos custos com a implementação do simulador. Né? Há uma questão de sistema, de técnicos que tem para fazer a integração, só que esses custos não são repassados, né, para os CFCs, porque não vai ser aumentada a taxa, porque agora vai ser usado o simulador, nem para a questão da habilitação. Realmente a questão do custo é uma questão do comerciante com a população. Eu posso pegar essa habilitação se aquele local, aquela autoescola que eu utilizei com o simulador ainda não tiver concluído esse cadastro? Não, porque para utilizar o simulador, esse programa, há necessidade dessa interligação com os dados do Detran. Né? Na verdade, o que você fizer de aula no simulador, né, o simulador vai gerar esse certificado para o Detran. Né? No caso, a gente vai ter que ter esse acesso, esse certificado de que ele concluiu as aulas, esses dados vão ser passados para o Detran. Então, é necessário essa interligação que, mais uma vez, repito, estamos aptos, a partir do regular credenciamento daqueles CFCs que possuam simulador, fiquem despreocupados que o Detran estará apto a receber esses dados do simulador. IPVA, parcelamento, é com desconto, sem desconto, calendário? Realmente houve uma alteração no calendário de IPVA, né, que no ano anterior o calendário se iniciava em março, esse ano o calendário se inicia em janeiro. Né, nós gostamos de dar como exemplo os carros com final placa 1 e 2, né, que tem até o dia 29 de janeiro para pagar em cota única com desconto de 10%, ou se optar pelo parcelamento em 3 vezes sem desconto, ou em cota única em março, que é o mês de referência ao seu veículo, em cota única sem o desconto. É importante também dizer que se você optar pelo parcelamento, né, que é necessário que seja selecionado no site do Detran essa opção pelo licenciamento, ou então pagar no seu mês de referência. A partir do dia 15, os boletos vão estar sendo entregues na residência dos proprietários de veículo. Essa foi uma preocupação da gestão do Dr. Edgar Mota, porque quando nós assumimos, os boletos não eram entregues nas residências e a gente notou um aumento da inadimplência. Né, por questão de esquecimento, estava habituado a receber em casa, então essa alteração fez com que aumentasse o índice de inadimplência e o dissabor de você ter seu carro apreendido. Então, vão ser entregues nas residências. Então, a pessoa pode antecipar. Cota única com 10%. Ou parcelar. Em 3 vezes sem um desconto. A gente está utilizando a placa com final 1 e 2. Se a pessoa tiver placa com final 3 e 4 e quiser antecipar, tem um desconto maior, ou o desconto máximo vai ser de 10%, sempre assim próximo, pagando nessa cota única? O desconto é fixo, são os 10%. É importante também dizer que nós somos órgão arrecadador, todas essas questões de desconto alíquota nos é passado de forma fixa pela Secretaria da Fazenda. Então, tanto faz seu veículo, se for mês 8 e você quiser pagar agora 29 de janeiro, se você pagar em cota única, terá o desconto de 10%. É importante olhar, consultar o site para conhecer o calendário e se organizar, e se for optar pelo parcelamento, ter esse cuidado de fazer isso no site do Detran e dizer que, apesar dos boletos serem entregues na residência desde o dia 1º, aquele que quiser imprimir seu boleto no Banese, nos totens de autoatendimento, pela internet, pode imprimir e efetuar o pagamento. Venceu o prazo desse licenciamento, até quando a pessoa pode circular ainda com o documento anterior? E quando ela já vai ter que apresentar na fiscalização o novo documento? Normalmente são 30 dias.
né, que você tem a data limite, você roda 30 dias, se for nesse sentido, tiver uma blitz, você tem um carro apreendido e tem a multa. Então, assim, passou esse prazo de 30 dias, não vai dar para apresentar o documento anterior, porque você pagou um dia ou 2 dias antes, não. Precisa fazer esse cálculo, essa previsão, porque depois de 30 dias você precisa estar com um documento novo, já atualizado em mãos, se por algum acaso parar em uma blitz. E tem a questão dos juros e multa, né? Se você pagar atrasado, né? Os 30 dias você não vai ter o veículo apreendido, porque a fiscalização se inicia 30 dias depois, mas tem outros dissabores. Então, na verdade, é importante que se respeite a data referência do seu veículo para evitar. Importante também se manter com o seu cadastro atualizado no órgão de endereço, já que os boletos vão ser entregues nas residências. Muita coisa pelo site www.detran.se.gov.br. Então, anota aí www.detran.se.gov.br. Calendário do IPVA com essas informações de desconto. Se inicia em janeiro, dia 29 de janeiro, carros com terminação em 2, cota única, 10% de desconto, ou parcelado ou em cota única, sem desconto, na terminação do seu veículo em março. Então, essas informações estão lá no site, informação dos ciclomotores. Também, essa informação também está lá no site. Muita coisa hoje relacionada a serviços ofertados pelo Detran estão no site. Por exemplo, você agendar a habilitação, segunda via, enfim, uma série de coisas. 90% dos serviços hoje do Detran você pode fazer sem ser presencial, pelo site do Detran. Já evita ali aquela espera que historicamente a gente ouve, tirando alguns serviços de vistoria. O restante você pode fazer pelo site. Luciana, muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública, pelos esclarecimentos. Muito obrigada também à assessoria de comunicação, a Luana. Eu que agradeço e volto a dizer que estamos lá, de portas abertas ao usuário, aquele que tiver qualquer dúvida, estamos lá para receber todos. E a Utilidade Pública de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar no mesmo horário, a partir das 13h30, aqui na sua TV APNP. Lembrando, na sua TV digital, a partir de agora, você sintoniza a APNP no canal 6. Até amanhã.